Estes serão os últimos olhos que você verá. O final de outubro, para mim e minha família, é uma verdadeira tradição visitar a casa dos meus tios no interior de São Paulo. Desde que eu tinha mais ou menos uns 6 anos, a gente sempre vai para que possamos aproveitar um pouco o feriadão do Dia de Finados, em 2 de novembro. Mas no ano passado, não deu. Tivemos que ficar em casa, já que meus pais precisaram fazer algumas reformas e estavam acontecendo algumas mudanças na fazenda. Tivemos que consertar cercas e também o galinheiro que estava completamente destruído por conta de fortes chuvas. Na noite do dia 30 para o dia 31 de outubro, quando normalmente estaremos curtindo a piscina na casa dos meus tios, a gente ficou sem luz em casa. Os fortes raios preocuparam a todos. Eu, minha pequena irmã Cecília, de 6 anos, o nosso primo Gustavo, de 11, e meus pais. Por ser o filho mais velho, eu tive a responsabilidade de cuidar de minha irmã e do meu primo, que estavam bem assustados e preocupados com o apagão. Era mais ou menos 9 da noite, e mesmo diante do pé d'água, meus pais tiveram que sair por conta do grande barulho no galinheiro. Em nossa pequena fazenda não havia muita terra, e mesmo sendo um bom pedaço de chão, era tudo muito perto, e ficava bem fácil de saber o que estava acontecendo. Nossa casa fica perto da porteira, o galinheiro um pouco mais distante e o chiqueiro dos porcos um pouco mais distante, próximo do nosso grande jardim onde estão enterrados os antigos donos da casa. Um casal de senhores de engenho que não tiveram filhos e tiveram a propriedade incorporada ao governo, que a leiloou alguns anos depois. Meus pais saíram, ele com uma espingarda e minha mãe com uma vassoura. O forte estrondo que escutamos vindo do galinheiro parecia ter sido um desmoronamento, mas meu pai preferiu levar a arma caso precisasse se defender de algum animal ou de alguém mal intencionado. Eu, no auge dos meus 16 anos, fiquei sentado à mesa, tentando ver o que acontecia lá fora. 1 hora havia se passado e meus pais ainda não tinham voltado. Distraído, me assustei com Cecília tocando em minha perna. O que aconteceu? Você não vai lá ver eles? Mesmo bem pequena, minha irmã sempre foi muito esperta, mas eu não poderia sair para deixá-los ali sozinhos. Gustavo logo se levantou me perguntando o que poderia ter acontecido. Eu os tranquilizei dizendo que estava tudo bem, que não precisavam se preocupar. E como era época de Halloween, sugeri contarmos histórias de terror para que a gente se distraísse. Gustavo foi o primeiro, contando suas falsas clássicas histórias de bravura contra aliens de uma outra dimensão. Cecília ficou muito assustada e me pediu para que eu sentasse na cama junto com ela. Me aproximei e disse: agora é a minha vez de contar. Eu não fazia ideia do que inventar para assustar os dois. Daí me lembrei de uma história que havia lido há muitos anos, que dizia que, quando é época de Halloween, existe um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Esse é o momento em que os demônios procuram invadir o mundo dos humanos, e principalmente zombar de quem ainda está vivo. Minha história se chamava Esses Serão os Últimos Olhos que Você Verá. Na história, existia um demônio que se aproveitava dos humanos distraídos para sugar suas almas através do olhar. Eu contei vários detalhes e inventei muitas mentiras para que eles ficassem assustados. Cecília logo começou a chorar e Gustavo não quis mais ouvir. O que minha irmã fez me deixou bem assustado. Ela não parava de chorar, apontando para mim, e o que me fez imaginar que havia alguém atrás. Gustavo estava assustado e imóvel, pelo que conseguia perceber pela sua silhueta no escuro, algumas vezes clareadas pela luz dos relâmpagos. Eu me virei rapidamente e não vi nada. Me levantei tentando afastar o medo e ouvi um tiro. Era o meu pai? Ele teria acertado algum animal que lhe atacou ou alguém que tentava cometer algum crime? Bom, ao ouvir isso, eu resolvi sair. Pedi para que eles ficassem lá na casa e resolvi ir ao galinheiro entender o motivo da demora e do disparo.
Aquela era uma vizinhança calma, então dificilmente o tiro teria sido em alguém. Quando me aproximei do galinheiro, percebi que havia pisado em uma poça gosmenta. Aparentemente, algo bem nojento que não consegui identificar o que era. Entrei no galinheiro e ele foi iluminado imediatamente por aquela luz forte do relâmpago. Já haviam se passado 2 horas desde que meus pais haviam saído e eu não fazia ideia de onde estavam. O galinheiro estava intacto. O som de desmoronamento parecia ter saído de outro lugar. Caminhei para os fundos e notei que havia mais daquela gosma em que havia pisado vindo de lá. Cheguei mais perto e percebi que os túmulos estavam abertos. E nas lápides estavam escritos os nomes dos meus pais. Senti uma estranha sensação e voltei correndo para nossa casa. Fiquei sem entender o que poderia ter acontecido em meio a tanta lama, barulhos e túmulos. Entrei na casa e, para minha surpresa, todos estavam deitados no chão da cozinha e aparentemente dormindo. Meus pais, minha irmã e o Gustavo. Cheguei um pouco assustado e perguntei o que havia acontecido. Minha voz ecoou pelo cômodo e todos acordaram. Seus olhos estavam vermelhos, como os da história que eu havia contado, e ao mesmo tempo, os 4 vieram para cima de mim. O sentimento que eu tive durante aquele ataque foi assustador. Era como se o meu corpo estivesse sendo destruído aos poucos por uma luz mais forte que tudo. Era como se o sol estivesse muito forte, queimando a minha retina. Creio que eu tenha desmaiado, pois só lembro de ser arrastado por todo o caminho em cima daquela mesma gosma em que havia pisado. Eu notei que estava sendo levado para dentro da tumba quando comecei a debater até finalmente conseguir sair daquele local. Eu não enxergava nada, somente algumas formas escuras, provavelmente demônios ou algo assim. Tateando, rastejando e me sentindo acompanhado por uma presença ruim, eu consegui entrar na casa. Àquelas alturas eu já estava banhado de lama e de tudo quanto é porcaria de porco e galinha. Deitei-me no chão da cozinha e só consegui enxergar parte daquela parede amarela reluzindo durante a chuva, relâmpagos e raios. Não lembro como consegui dormir, mas acordei no meio do dia, pela manhã, quando João e os outros trabalhadores me encontraram caído no chão da casa. Inicialmente, eu não entendi o motivo pelo qual eles chamaram a polícia, mas aparentemente o motivo foi o sumiço da minha família, que nunca será solucionado. Eu fui acusado pela morte deles. Eu falo isso muito triste por não saber nem como me defender. Eu perdi 90% da visão e eles me internaram no manicômio judiciário por assassinato com requintes de crueldade deles. Nenhum defensor público vai conseguir me tirar daqui, já que estou há 1 ano preso sem julgamento e me ameaçam muito aqui dentro. Os olhos vistos de fora. Essas foram as palavras ditas pelo meu último entrevistado no manicômio, João Chagas. Ele se chama Jonas Silva e está preso lá desde o ano passado, quando foi acusado de assassinar a própria família. A principal prova de que ele era o culpado foi de ter encontrado deitado na cozinha da casa com o corpo completamente coberto de sangue. Também foi encontrado o DNA dos parentes debaixo das unhas do jovem. A arma do pai foi encontrada ao lado dele e uma cápsula foi encontrada próximo aos túmulos dos antigos donos, que estavam vazios e com buracos muito profundos. Até hoje, não se sabe o motivo pelo qual ele perdeu a visão, mas os psiquiatras acreditam que ele tenha tentado se matar, já que várias marcas foram encontradas no corpo dele. Os corpos até hoje não foram encontrados. No final da entrevista, ele abriu o jogo sobre um possível problema mental e disse: "Todas as noites, a mulher de olhos vermelhos vem até mim e diz que eu ainda enxergo porque eles possuem um plano para o meu futuro." Talvez essa fala revele que Jonas Silva ainda esteja planejando um novo crime, mas ele não terá como colocar isso em prática. Está preso e sendo dopado há 1 ano, e deverá ser assim pelos próximos e quem estiver vivo.
Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal ativando todas as notificações e compartilhe em suas redes sociais. E até a nossa próxima história!